Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou trazer um conto de um povo que eu fiquei relutando para trazer, porque eu não sei se eu conseguiria expressar, vamos dizer assim, o quão encantado eu fiquei quando eu li os contos deles e a sociedade deles, enfim, em geral. Mas decidi trazer finalmente, né? É um conto sobre o povo Inuit, nesse caso é A Garota que Quebrava Tabu. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, o povo Inuit é o povo do extremo norte das Américas, né? Lá no topo, lá em cima mesmo. Existem umas subdivisões e eles também ocupam um pedaço no extremo leste da Rússia. Da Rússia. Eles são o povo que a gente costumava chamar de Esquimó, né? E também foi o povo que foi usado como inspiração para o irmão urso. É um povo que convive no gelo, vive no gelo e toda a sociedade é pautada nisso. É um povo que, não nesse conto especificamente, mas em outros contos que eu li, é um povo que tem uma sociedade muito calorosa. Não tô falando de receber as outras pessoas, mas eles são muito solidários uns com os outros. Eles se ajudam muito. Existe um conto que basicamente é uma parte histórica que eu trago em outro vídeo, que eu vou trazer em outro vídeo, que fala de alguns eventos que aconteceram e que você vê isso muito neles. A união deles é muito bonita. Pelo conto que eu li, eu já fiquei assim, meu Deus, que lindo. Só que eles também têm muitos tabus. Ou seja, coisas que não podem ser faladas ou feitas pelo cunho religioso. Seja porque vai acontecer alguma coisa ruim, ou é estritamente proibido porque acha que aquilo vai trazer ruína ao ambiente. Seja ou para você, especificamente, ou pro geral. E existem de vários tipos. Alimentação, costume, construir coisas, eles têm tempo certo de construir coisa, porque se não acontecer tal coisa naturalmente antes de eles iniciarem o processo, por exemplo, tem um que fala sobre as mulheres começarem a costurar a tenda para o inverno. Tem que estar com a camada congelada suficiente do lago para que eles possam caminhar, porque senão os espíritos da natureza vão se sentir ofendidos com aquilo que você está se preparando antes do que deveria. E tem muitos outros, tem outros que são mais questões biológicas, eu vou trazer uns aqui. Esse conto também aparece, e inclusive pra mim é o povo mais cheio de tabu, que eu já li ou já estudei um pouco. Então, estudei no caso, enfim. Vamos começar. Bem, o nome da menina é Meu Deus, Nauya. Nauya, não é isso? É. Ave Maria, eu tava vendo direitinho o nome dela e é isso mesmo. Nauya. Ela era filha de um cara lá, de um guerreiro, que ele tinha vários filhos. E ele era bem visto ali no povo e tal, ele era bem quisto no geral. Essa menina, ela sempre foi contra essas ideias de tabu, porque ficava dizendo que as pessoas ficavam evitando, mas ninguém nunca tinha feito o teste para ver se daria ruim aquilo de quebrar um tabu ou algo desse tipo. E ela ficava sempre debochando, perguntando: vocês viram espíritos? E as pessoas, inclusive os irmãos dela, diziam: a gente não viu não e tal, mas o xamã Anori tinha visto e ele descrevia como é que eram os espíritos e tal, não sei o que. Ela: eu não confio, se uma pessoa só viu, ele pode muito bem ter inventado, e todo esse discurso. Mesmo assim, a família dela pedia para que ela evitasse esse tipo de coisa, mas ela, sempre que ela tinha uma oportunidade, ela fazia alguma coisa, e se ninguém a impedisse, ela ia e realizava aquela quebra de tabu. Se levada, menina. Menina levada. Né? Então era sempre uma agonia ali com ela. Ela foi crescendo e se tornou muito bonita e é a pessoa mais rápida em toda a aldeia. Ela era uma excelente corredora. E a partir disso, né, depois que ela estava maiorzinha, ela começou a realizar algumas quebras de tabu e as pessoas não conseguiam controlar. Porque, como eu falei, ela esperava a oportunidade, agora que ela estava maiorzinha era mais difícil de conter. Então, o que aconteceu? A primeira vez ela observou o irmão dela cortar carne de foca, só que ela estava congelada a carne e ele não estava conseguindo cortar direito. Ela pegou um machado e cortou a foca. E ele disse a ela que ela não poderia ter feito isso porque era proibido, de acordo com os costumes dele, cortar uma carne de foca com um machado. Por quê? Basicamente, talvez seja uma coisa que eles colocaram que Sedna, que é a deusa das criaturas marinhas, se sentiria ofendida com aquilo. Então, para que não isso acontecesse, eles faziam com faca, como se fosse demonstrando respeito ao animal.
Ela disse que não estava se importando, que nem ele nem ela tinha sofrido nada depois do que ela fez, e a carne estava cortada, que ele parasse de reclamar. Mas todo mundo fica tenso quando sabe desse tipo de coisa que ela faz. Uma outra vez, foi de uma vez que eles pararam a jangada deles, né, como é o nome daquele barco que eles usam? Iaque, não... Caiaque, ou tipo caiaque, né? Acho que é caiaque também que eles falam. Que parou lá no iceberg e tinha uma parte que estava meio descongelada, tinha uma poça, e ela foi lá e bebeu aquela água. E ele disse que eles não podiam, porque elas não podiam beber aquela água descongelada de icebergs. Esse eu consigo ver a lógica. É basicamente uma questão biológica. Por quê? Se tiver uma bactéria ou algum outro micro-organismo ali que foi congelado ali na superfície, quando ele descongela, ele vai entrar em atividade e vai se proliferar. Se você vai e ingere, você pode adoecer. Então esse eu consigo ver uma lógica por trás de uma justificativa ali, de um tabu, de criarem um tabu. Porque explicar daria muito trabalho, né? Ou talvez nem soubessem a explicação. Associassem a doença a uma espécie de maldição. Mas enfim, ela também não se importou e só seguiu. E ela continuou fazendo esse tipo de coisa. O que aconteceu? O xamã Anori, ele numa caçada, ele escorregou e quebrou uma perna. E ele estava caçando um urso e quase não consegue fugir do urso a tempo de ser abatido, vamos dizer assim. Já outro jovem também afogou num lugar que estava lá, mas era uma pessoa experiente, também não era para acontecer. Os cães que ajudavam na caça e na locomoção lá deles começaram a adoecer. Só que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, porque estava caindo como se fosse uma maldição no vilarejo. E as pessoas preocupadas. O que é que uma pessoa que quebrou um tabu deveria fazer? De acordo com a tradição, ela deveria ir até público e admitir a todo mundo, dizer que se arrepende e pedir desculpa aos espíritos ofendidos. Se ela demonstrasse realmente estar arrependida, ela poderia ganhar o perdão e aquilo poderia parar de acontecer. Só que ela não queria fazer isso. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Os caribus também estavam mais presentes por ali, que deveria estar em período deles, mas eles estavam muito longe, tinham se afastado também. Então as pessoas estavam começando a suspeitar de fato que alguém tinha quebrado um tabu e que algo estava acontecendo, que não era algo natural. A família dela insistia para que ela fizesse isso, mas ela não queria fazer porque ela estava chegando no período que as meninas podem casar. E como ela era muito bonita, ela tinha muitos pretendentes, ela não queria se queimar perante os outros. Pensasse antes de fazer merda. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Um belo dia, todos tinham saído para caçar e a mãe dela tinha saído do iglu também. Ela ficou sozinha. E aí ela decidiu quebrar um dos tabus assim, fortes, vamos dizer assim. Ela pegou uma carne cozida de foca que ela tinha, que ela experimentou para ver se estava boa, gostou, e pegou uma carne que estava guardada de caribu da última caçada. E ela decidiu cozinhar junto. E aí ela botou junto para cozinhar. Só que de acordo com o costume deles, não pode misturar carne do mar com carne de animal de terra. Então ela estava quebrando um tabu muito grande, mas ela ficava, ninguém vai perceber. Só que ela sabia que esse tabu era muito significativo e que a entidade, como eu falei, Sedna, a deusa Sedna, né? Ela poderia se vingar significativamente. Se vingar não, né? Tipo, tirar satisfação significativamente ali deles. Então ela foi fazer aquilo ali bem ansiosa, bem tensa com aquilo, mas fez assim mesmo. Você acha que vai dar certo? Não. Quando o pai dela chegou, ele sente o cheiro e pede um pouco. Ela serve pra ele e ele se alimenta ali, sente a carne de foca e tal. Logo em seguida a mãe dela chega e também se alimenta. Só que quando a mãe dela chega e pega, ela pega a carne de caribu, do cozido. E quando ela pega, que ela vai experimentar, Nauya já sai do iglu de fininho assim e já vai saindo. E aí eles começam a se perguntar que carne era aquela porque estava muito diferente. Quando a mãe experimenta a carne do pai, ela entende que ela estava com a de caribu e ele estava com a de foca. Só que ela tinha vindo do mesmo cozido, ou seja, ela cozinhou junto. Eles entendem do tabu que ela quebrou. Eles já gritam meio que horrorizados com aquilo e chamam por ela. Só que ela já tá fugindo da aldeia, correndo. Os irmãos delas são chamados também para poder correr atrás dela e eles vão. Só que a aldeia, como eu falei, é muito unida. E hoje, vendo depois do outro conto que eu li, eu vi que não foi por fofoca, foi porque eles são unidos mesmo. E aí eles se reúnem para poder tentar resgatá-la, para que ela peça desculpa, para que a coisa aconteça. Ninguém queria puni-la, queria que ela se remediasse do pecado que ela cometeu.
Então a aldeia fica ali entre, poxa, fez um negócio, um crime muito grande, que coisa, sabe? Mas vamos atrás dela pra ver se a gente consegue remediar. E aí eles correm. Só que ela corre muito, então ela tinha ido na frente. Ninguém tava conseguindo alcançá-la. Decidiram correr com os trenós pra tentar tirar a diferença. Botar os cachorros pra correrem. Lembra que os cachorros também estavam doentes, então ficou meio complicado. E por causa disso ela conseguia manter a distância. Passa-se dias e eles ainda estão atrás dela. Claro que eles param pra descansar, assim como ela também para. E ela sempre fica tensa, porque sabe que eles estão atrás dela, tá vendo ao longe, sabe? Mas, tipo, fica naquela agonia de correr, até que, enfim, ela vai cansando de fazer isso. Até bem, a alimentação, provavelmente, e tal, e ela vai cansando. Quando ela vai cansando, ela vai ficando ofegante. E aí, o hálito dela, que vai saindo, vai condensando, e na hora que condensa, ele vai crescendo numa grande neblina. E vai, aos poucos, fazendo isso. Quando, de repente, os caçadores param, né? Os caçadores estão caçando, né? Os perseguidores, vamos dizer assim, estão perseguindo ela, param de seguir mais as pegadas dela e passam a seguir a neblina que ela vai deixando pra trás. Até que essa neblina começa a crescer, ficar espessa, e ninguém mais vê nada. As pegadas dela somem e a neblina toma conta do lugar. Diz que a partir daquele momento, aquele lugar teve neblina à constância e com frequência, assim, de tempos em tempos, tinha aquela neblina, e que Nauia nunca mais foi vista. Admite-se que, mediante toda a quebra de tabu que ela gerou, ela foi transformada na neblina, usada para poder ser usada assim como um exemplo para você respeitar os espíritos, ao mesmo que ela recebeu o retorno de ter ofendido os espíritos. E fica meio ali daquela forma, mas a aldeia depois se recuperou. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu gosto muito, como eu falei, dos contos desse povo. E se não sabem o que escrever, escrevam Urso Polar. E é isso. Valeu!